Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o PM e tá começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. E falta apenas uma vitória para o Fortaleza igualar o número de todas as vitórias do Tricolor de Aço na Série A de 2020. Faltando apenas 3 jogos para finalizar o primeiro turno. Quantos pontos você acha que a gente vai conquistar? Vamos aqui projetar os últimos jogos do primeiro turno, então já papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Bom, como eu falei antes da vinheta, falta apenas uma vitória no campeonato para o Fortaleza já igualar as 10 vitórias de todo o campeonato que fez no Brasileirão de 2020. Isso mesmo, ó. Matéria do Esportes do Povo. Fortaleza está a uma vitória de igualar o número de triunfos da Série A anterior. O Leão venceu 9 partidas nesta edição e mais um resultado positivo também significaria superar a melhor campanha de um nordestino no primeiro turno, ultrapassando aí o Vitória de 2008, se eu não me engano, com 31 pontos conquistados em 16 jogos do Brasileirão, acumulando 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 64,4% de aproveitamento. O clube está a um ponto de igualar a melhor campanha de um nordestino no primeiro turno da Série A e, consequentemente, superior à do Leão na edição passada. Ao fim da 19ª rodada de 2020, considerando as partidas atrasadas, a equipe do PC somou 6 triunfos, 7 empates e 6 reveses, com 43,8%, obtendo 25 pontos. Se retirar o trabalho de Rogério Ceni do comparativo e colocar os de Marcelo Chamusca e Anderson Moreira, a diferença em pontos e aproveitamento com a atual campanha fica mais evidente. Nos 9 jogos comandados por Marcelo, o Tricolor venceu uma partida, empatou 5 e perdeu 4, tendo apenas 25,9% de aproveitamento. Com o antecessor de Vojvoda, Anderson, os números são um pouco melhores, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, o que representa 37% de aproveitamento. Vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição para você ter acesso a todas essas informações e deixa eu trazer aqui para a bancada hoje comigo o Bocão e o André do Tricocast. Vamos aqui tentar projetar, né, Bocão, né, André? Esses últimos jogos, Fortaleza precisa só de uma vitória para a gente já bater todas as vitórias que a gente conquistou na temporada passada no Brasileirão, tendo aí um turno inteiro pela frente, mais 3 jogos contra Juventude, contra Cuiabá e contra o Bahia, ainda no primeiro turno dessa Série A de 2021. Eu quero saber de vocês. Eu lembro que no Tricocast vocês fizeram uma projeção até o final do primeiro turno. Aqui no Expresso Tricolor a gente também fez essa projeção, o que resultou num total de 41 pontos, né? Sendo clubista, tentando levar. Sendo clubista, foi 41 pontos. Não sendo clubista, foi 37, que eu peguei aqui a informação. 41 já não dá mais, porque o Fortaleza só pode chegar a 40 pontos, né? Só pode chegar a 40, pontos, se vencer as 3 partidas. Então eu quero saber de vocês aí, como é que foi, como é que vocês fizeram lá no Tricocast, bateu quantos pontos? E uma projeção aí, começando pelo Juventude, que vem de uma vitória contra o Bragantino, Cuiabá, que parece estar reagindo aí na competição, e por fim o Bahia, que vem num martírio aí, demitiu o Dado Cavalcante no dia de ontem. E aí, Bocão, tudo bem, cara? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos aí que estiverem vendo o vídeo. Prazer sempre estar aqui no Expresso Tricolor, cara. E, bicho, falando aqui do nosso próximo adversário, essa de projeções, né? Claro que a gente tá aqui para falar disso. Rapaz, todo mundo dá o Juventude como uma galinha morta, né? Mas não é bem assim não, cara. O Juventude tá ali no meio da tabela para cima, na parte do meio da tabela ali, é um adversário perigoso. Tem toda a questão do clima, tem toda a questão do campo também dos caras, como é que é, se vai chover, se vai nevar, como é que tá o tempo. É uma onda. Mas assim, cara, sendo bem otimista, eu consigo ver o Fortaleza fazendo 7 pontos nos próximos 3 jogos. Eu consigo ver. Consigo ver. E eu acho que lá no Tricocast a gente colocou 36 ou foi 34 pontos. Eu não tô lembrado aqui de cabeça, mas foi alguma coisa assim. O final da rodada, né? Exatamente. A rodada não, o final do turno. Do turno. A gente não fez, tipo assim, clubismo. Então, se fosse clubismo, a gente ia ganhar todas, mas não deu. Mas eu acho que de uns 37 para 36 pontos é bem possível. E, cara, eu tô confiante demais nessa marca aí que a gente vai bater de 10 jogos da Série A passada, que no caso, Série A passada a gente só ganhou 10. E nessa Série A a gente pode bater esses 10 jogos no primeiro turno.
Meu amigo, isso é uma coisa absurda, absurda. E, consequentemente, eu também ainda acredito no melhor turno da história de um nordestino na Série A. Show de Acredito. bola demais. E aí, Mas, André, cara, complemente, por gentileza, 9 pontos em disputa, 2 jogos fora de casa, um em casa, e lembrar, temos o jogo contra o São Paulo aí, entre Juventude e Cuiabá, né? Jogo semana que vem, às 9 da noite, se eu não me engano, o jogo é quarta-feira, né? E o Fortaleza já vai de Caxias do Sul direto para São Paulo enfrentar o Clube Paulista. Depois pega o Cuiabá aqui. Aí não teremos mais o São Paulo como jogo da volta, já que foi adiado para o início de setembro, dia 15 de setembro. Início não, né? Metade, daqui a um mês, é o jogo da volta da Copa do Brasil. Então temos um espaço entre o jogo do Cuiabá e o jogo do Bahia. Eu queria ouvir de ti a tua projeção. Quantos pontos tu acha que a gente vai fazer nesses próximos confrontos? Olha, em relação à Juventude, apesar do que muita gente critica, eu acho que o Juventude, como o Bocão falou, é um time que vai estar de meio de tabela. Para mim, foi a maior surpresa do campeonato, que eu não esperava a Juventude jogando o futebol que está jogando. Então, para mim, o maior inimigo de Fortaleza sempre foi a logística e a distância. Você sair de Fortaleza para Caxias do Sul é uma viagem muito cansativa. E ainda mais emendar um voo para São Paulo direto, sem voltar para casa, sem descansar, recuperação em hotel, recuperação em outros clubes, que vai dificultar um pouquinho. Porém, eu acho que dá para a gente, concordo com o Bocão, tirar uns 7 pontos, talvez ali ganhar do Juventude, ganhar do Bahia, empatar com o Cuiabá, talvez. É um pouco meio aberto, mas acho que dos 3, não sei bem quem, mas eu acho que uns 7 pontos é um resultado bem tranquilo. De 9 pontos, tirar 7 está ótimo. A gente que fez 10 vitórias em todo o campeonato, conseguiu 10 vitórias. Aliás, pela minha projeção, consegui 11 vitórias em um primeiro turno. Isso é histórico, que momento nós estamos vivendo, que Fortaleza é esse. verdade. Vamos celebrar. Mas a Copa do Brasil, bicho, para mim seria muito melhor pegar o São Paulo agora depois do Cuiabá. Ia ser algo encaixar perfeitamente, sendo que o São Paulo teria que fazer exatamente o contrário, vir de Juventude para Fortaleza no dia primeiro. Mas só nos resta aceitar, né? Que que o André falou aí, no dia do sorteio da Copa do Brasil, que a gente pegou o São Paulo, depois da gente pegar o São Paulo, a gente já pensou na logística, né? Caralho, mano. Seria bom a gente decidir o jogo em casa ou então fora, por causa da logística. E a gente deu uma olhadinha na tabela lá rapidinho. Sim. E, cara, a logística perfeita foi essa. O sorteio ajudou a gente, só que a CBF acabou ajudando o São Paulo também, trocando a data do jogo de volta. Que com certeza os caras estariam cansados. A gente também ia estar cansado, mas a gente Claro. ia estar aqui na nossa casa. E na nossa casa manda a gente. E não deixaria de ser uma vantagem. Show de bola. Assim, num cenário positivo, eu acredito também em 7 pontos, né? Tá aí 2 vitórias, um empate, por mais que sejam 2 jogos fora contra Cuiabá e Juventude. Aliás, jogo em casa contra o Cuiabá e jogo fora contra Juventude e Bahia, né? Exatamente. Mas num cenário negativo, um pouco pessimista, eu acredito em 5 pontos, né? Eu acho que uma vitória e 2 empates também não é ruim, desde que a gente consiga vencer o Cuiabá em casa, e aí o Juventude vive um momento bom. Não acho um empate lá tão ruim. Agora, pro nível de sarrafo que o Fortaleza levou pela campanha, um empate contra o Juventude seria ruim para nossas pretensões de continuar lá em cima, né? Até porque se o Bragantino vencer e o Fortaleza, sei lá, perder, a gente ainda não perde a terceira colocação. O Bragantino iguala a pontuação, né? Mas não ultrapassa o Fortaleza, porque fica com uma vitória a menos, né? Em caso de derrota do Fortaleza e vitória do Bragantino. Então, eu vou ficar com os 7 pontos, porque eu acho perfeitamente capaz do Fortaleza conseguir bliscar uma vitória fora de casa e vencer o Cuiabá em casa, e aí empata uma fora de casa e traz aí esses 7 pontos, o que faz com que a gente chegue a 38 pontos, o que já seria quase o número total do que a gente conseguiu em todo o Brasileirão ano passado, que foi 41, né? Se eu não me engano, foi 41 pontos. 41 pontos que o Fortaleza terminou, então ficaríamos aí a 3 pontos, uma vitória de já bater toda a pontuação do Campeonato Brasileiro, consequentemente, ficando próximo de já se livrar matematicamente de um rebaixamento que, para nossa situação hoje em dia, é improvável, né? Vocês querem complementar? Rapaz, eu só complementando aqui, o Juventude, como o PM estava falando aí, eu acho, eu vou considerar assim um mau resultado, um empate, uma derrota lá, com certeza, pelo nosso futebol e pelo futebol também que os caras jogam. Assim, o Juventude
tem um bom time, mas é ali do meio para baixo da tabela, os caras oscilam muito. Por exemplo, a sequência dos caras aqui, ó, empate, derrota, vitória, derrota, vitória. E vamos lá, né? Aquela derrota, o Red Bull deu os 3 Reserva, pontos pro Juventude. Falha bizarra de zagueiro com goleiro. Foi um jogo bizarro, assim, foi um jogo fora da curva, mas assim, Sim. é um adversário que a gente tem que ter atenção. Desses 3 jogos aí que faltam, eu acho que é o adversário mais complicado, por tudo que envolve o adversário. Clima, distância, quarta-feira, querendo ou não, o time já vai estar pensando na decisão, querendo ou não, vai estar inconsequente. Então, é isso. Show de bola. E aí, André? Mas é complicado, mas vamos nessa. Acho que Juventude, ele fala mais, ele vai do extra-campo, né, bicho? O cansaço, as viagens, porque você imagina que tem que ir para Fortaleza, São Paulo ou Curitiba, ou então Porto Alegre, de Porto Alegre vai para Caxias, não sei se pega um ônibus, se tem aeroporto em Caxias, mas acho que vai de ônibus mesmo. Então cansa muito, tem que recuperar já no hotel pro próximo jogo, chegar em cima, treinar, raramente conseguir treinar no campo, acho que lá do Brasil de Peló, do Caxias, do Caxias, que é o rival do Juventude. E aí é porque se fosse só futebol, eu concordaria com o Bocão completamente, porque empatar ou perder com o Juventude seria um pouco difícil, porque é um time de fato que é muito, nem chega nem a ser gangorra, é muito montanha-russa. Mas verdade. por tudo que imprime o Campeonato de Fortaleza e as viagens, a nossa distância, vou repetir, para mim a logística é o pior adversário do Fortaleza nessa Série A. Verdade. Então, para mim, empatar com o Juventude, eu não ficaria chateado. Entenderia. Porém, nós vamos para ganhar sempre. Show de ganhar bola. sempre. Então vamos fechar aqui nos 38 pontos, né? Conquistando aí mais 2 vitórias, um empate, sendo bem otimista. Vamos fechar aqui nos 38 pontos. No pior dos cenários, 35, né? Eu acho. 35, né? É 35 ou 36? Não, 36, né? No pior dos cenários. No pior dos cenários, 36. 38. Exatamente. No melhor dos cenários, 38. No pior dos cenários, 36. Na verdade, 36. O melhor dos cenários seria ganhar todas, pontos, né? Ganhar todas. Pontos. Mas verdade, assim, sendo realista, eu acho que dá sim pra gente brigar pelos 38, cara. Terminar o turno com 38 seria mágico. Mágico. Seria mesmo. Então, é isso, galera. Eu quero a opinião de vocês que estão vendo esse vídeo. Deixem aqui nos comentários quantos pontos você acha que o Fortaleza vai fazer nessa sequência de 3 jogos aí para terminar esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2021. Lembrar que contra o Juventude, o Fortaleza não vai ter aí o Iago Pikachu suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas vai ter o retorno do volante Felipe, né, que foi suspenso contra o jogo contra o Palmeiras. Ele retorna e fica à disposição. Então, deixa aqui nos comentários a tua opinião. E papoca o dedo no like, se inscreve no canal, se inscreve também lá no Tricocast, dá uma força pra galera lá, cola lá com eles que tem live também todo dia depois da nossa. Então, tamo junto e valeu Bocão, valeu André, é nóis. Valeu.